Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar por aqui e nós estamos recebendo aí uma pequena onda de frio, né? Mas me parece que a coisa vai ficar meio complicada aí até o fim de semana na capital de Mato Grosso, Cuiabá, em todo o estado. Não teremos aquela temperatura de 40 graus, né? No ano passado tivemos até 47 graus lá no mês de setembro, difícil pra caramba, mas tá ótimo. Agora, o que está complicando às vezes na capital de Mato Grosso é o trânsito, por exemplo, na Avenida Miguel Sutil. Mas é claro que quando as obras acabarem, quando forem inauguradas, nós teremos sim um trânsito maravilhoso. Por isso, quando eu já estava a caminho aqui da televisão, um acidente ali no viaduto sobre a Avenida do CPA complicou ainda mais o trânsito. A pista está afunilada. E aí o que aconteceu? Um carro bateu na traseira do outro, aí as pessoas ficam lá discutindo o sexo dos anjos, porque não vai resolver nada, né? E aí o trânsito pronto, aí já estava praticamente parado, aí pronto, travou totalmente. Percurso que eu faria com 15 minutos, foram 45 minutos. Mas é isso, gente. E vamos em frente. Muito obrigado, você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, pelas nossas emissoras. Obrigado você que nos acompanha no YouTube, em todo o Brasil e sem fronteiras, claro, e também no Facebook da TV Cidade Verde. Vamos já falar aqui sobre as nossas entrevistadas de hoje. As entrevistadas de hoje são artistas que unem música, teatro e narrativa para criar experiências lúdicas e encantadoras. De um lado, uma cantora, atriz e contadora de histórias. Do outro, uma musicista e também contadora. Formam o grupo Tapete Voador, que ao lado de artistas convidados, esse grupo viaja pelos universos da cultura popular, da música regional e das artes cênicas. Com um repertório rico e afetivo, o trabalho das duas é dedicado à infância e ao público em geral. Por isso a gente diz boa noite, Mila Puntel e Bruna Peixoto. Boa noite, Elias. É muito emocionante estar aqui com você. Obrigado. Esse dia maravilhoso. Fico muito honrada aí por estar aqui hoje falando um pouco sobre o grupo Tapete Voador, que a gente veio um pouquinho ali, pertinho ali de Pernambuco, pegamos o tapete, viemos voando para chegar aqui. Que não era. Não, o pessoal acha que ele que começou tudo, mas vocês estão enganados. Exatamente. Copiou o tapete, gente. Copiou. Essa Acho que ele comprou realmente o tapete na mesma tapeçaria. Na mesma tapeçaria? Estava em promoção. Mas esse é um tapete caríssimo, esse tapete, né? Não é não é fácil. Valioso, estimado. Você é Mila. Sou Mila. Você é Mila e você? Sou Bruna. Você é Bruna, né? Vieram para Cuiabá numa boa época, como eu disse na abertura, né? Uma boa época em se tratando de calor, de clima, né? Foi mesmo, gente. Falaram que a gente lá em Recife, a gente também tem um calorzinho que também não é bem aceitável pela população. Mas aí tem o mar, mas, né? Mas eu ia falar, a gente tem a vantagem do mar, que assopra para a cidade. Ainda né? tem um soprinho assim de calma. Brisa, né? A brisa do mar. Exatamente, E quando a gente está à beira-mar ali na praia, não tem problema o calor, né? Tem não, é só alegria. Vocês vão muito à praia ou não conseguem mais? Viajam o mundo? Menino, eu moro de frente ao mar. Então, assim, eu falava que eu iria todo dia, mas assim, acaba que a gente na correria, eu mesma confesso que eu preciso botar mais o pé na areia. Sim, trabalha muito, né? Muitas vezes a gente se prende muito nas coisas do dia a dia na correria. A minha família está sempre indo, mas eu preciso voltar para minha praia. Sim. Eu frequento às vezes, né? Eu geralmente finais de semana com família. Eu não moro tão próximo assim da praia, mas vez ou outra a gente passeios assim pra praia. E esse cabelo multicolorido é pro espetáculo? Nossa, não, na verdade não. Ele já teve outras cores, já foi azul, verde, laranja. Que legal, bacana isso. Vez ou outra eu tô mudando. Cada temporada é um novo cabelo. Metamorfose ambulante. Literal. Ela seguiu a risca essa música. Não tem opinião formada sobre tudo e levam uma vida super bacana, né? Claro, com seus problemas. Exato. Nós temos uma colega aqui na televisão
que todos os meses ela troca o cabelo. Troca, é uma coisa assim. Se não trocar, acho que ela fica revoltada. No meu caso, é a cada, sei lá, de 5, 6 meses, assim. Mas 2 vezes no ano eu faço uma mudança no cabelo, na cor. Aqui em nossa região, as regiões mais raízes, as pessoas diziam que quando a pessoa tinha, por exemplo, um cabelo de 2 cores, por exemplo, que aparecia... Isso lá, muito antes, né? As pessoas diziam, o cabelo dela é furta-cor. Então, tem mais de uma cor, já é furta-cor. Já é furta-cor, tá furtando uma cor da outra, né? Tá roubando uma cor da outra. Escuta, me conta um pouquinho, como é que começou toda essa história? Me conta um pouco da vida de vocês. Então, o Tapete Voador, ele nasceu em 2012. Eu sou do Rio, deve perceber que o meu sotaque... Pelo nasceu, não é já pernambucano. Não é pernambucano. Então, eu fui para Pernambuco em 2010, grávida. E eu falo que nesse ano não só nasceu uma filha, mas nasceu sonhos e projetos que a gente vai nutrindo enquanto é criança, mas depois a gente pensa assim, eita, será que eu vou mesmo para o mundo das artes? Aí fica pai e mãe, não, vamos ganhar dinheirinhos, vamos lá, gente, para um lugar, né? E a gente acaba deixando na gavetinha, né? Sim. E quando minha filha nasceu em 2010, que eu estava em Pernambuco, que já é uma cidade que chama a cultura, na hora que você pousa, você já respira frevo, respira maracatu, você já respira aquela delícia que é quando chega em Pernambuco, abriu para mim essa possibilidade de entrar mais profundamente nas artes cênicas. Sim. Eu já vinha estudando contação de história, já vinha praticando contação no Rio, mas ainda muito tímida ali, nada profissional. Então, quando eu cheguei e tive minha filha, nasceu outras coisas também. Nasceu primeiro, em 2012, o primeiro festival de contação de história de Pernambuco, que foi o Conte Outra Vez. Foi assim, uma lutinha, porque eu não conhecia, eu que elaborei tudo, então eu estava um pouco ainda sozinha nesse lugar. E eu queria muito conhecer os contadores de história dali, né? Sim. Então a forma, talvez, que eu achei ali para entender quem são os contadores, como que funcionava essa arte ali em Pernambuco, era fazer um festival. Então foi meio que uma forma de trazer isso e descobrir pessoas. E aí também falei, poxa, mas por que eu poderia pegar gente de outro lugar do Brasil também? Chamar uma galera do Rio, uma galera de São Paulo, uma galera, sei lá, e aí de Cuiabá, inclusive. E me arrisquei assim, falei, nunca tinha feito um festival, ainda estava começando assim a me arriscar no grupo, né? O grupo Tapete Voador também nasceu em 2012. Ainda não era com Bruna, né? Era uma outra artista e um músico, sempre assim, era uma artista contadora e um outro músico, porque a música sempre fez parte da minha história, do meu crescimento, da minha família. Minha família é uma família de músicos, então tinha que trazer essa musicalidade para o que eu fizesse, né? Isso era uma exigência interna minha. E em 2012 lançamos o Conte e junto com ele o grupo Tapete Voador também se apresentou pela primeira vez no palco do IMIP, que é um hospital do câncer lá. Sim. A partir dali a gente nunca mais parou de voar. O Conte Outra Vez continuou ainda por 4 edições, mas depois faltou a questão da verba e aí a gente teve que priorizar algumas coisas. Eu preferi priorizar um pouco o tapete, né? Para a gente continuar a caminhada e nunca mais parou. Certo. Foi só mudando. Então você criou um festival lá? Criei. O primeiro festival. Primeiro festival. O Conte Outra Vez. Conte Outra Vez. Tá. Mas você disse que era um pouco tímida no Rio de Janeiro e tal. E como é que você conseguiu chegar num lugar diferente e já criar um festival? Não sei, gente, não me pergunte isso não. Isso foi muito estranho, assim. Mas eu vou te explicar. Minha sogra, ela tem um festival muito famoso de música clássica, lá em Recife, que é o Virtuose. Então, eu parei super bem, né? Sim, na família de músico também. Claro, sim. O seu marido é músico? Não, ele não, mas todo o restante da família tem ligação com música. Tá bom, então, ele carrega a caixa. Meu sogro pronto, é maestro, né? Falecido, mas ele é maestro. E minha sogra é produtora cultural e pianista. Tava em casa. Então, quando ela começou com a história quando eu comecei a conhecer essa vida de produção, de festivais, mesmo sendo uma outra linguagem, ela me incentivou a fazer. Poxa, contação não é tua área, por que você não tenta fazer um festival? Eu falei, imagina, eu queria ir pro campo da pesquisa, uma coisa mais
tímida ali, né? Sim. Falei, quem sou eu saindo do Rio para vir fazer um festival aqui na terra de vocês? Mas ela foi tão, assim, motivadora. Ela, minha cunhada, que também, a filha dela também tem um festival de música alternativa, que é o Coquetel Molotov. Então eu tava num lugar, assim, onde a gente bebia dessa fonte. Então, para mim, se não fosse isso, provavelmente eu não teria dado esse primeiro passo em 2012. Podia ter sido em outro ano, porque eu também não conhecia ninguém. Mas ela foi me encorajando. Então eu fui buscando informações, como é que faz projetos, né? Como é que ela montava o esquema dela, e fui estudando também outros festivais pelo Brasil. Então foi assim que surgiu a coragem. Que bom. Conseguimos montar. Vou dizer que foi fácil, não, porque eu estreiei um festival e estreiei um grupo dentro de um festival. E eu me lembro de não comer durante 3 dias. Eu não sei como eu consegui ficar em pé, não. Foi a força e a vontade de ver a coisa acontecer. Você virava à noite. Eu virei à noite, com muita ansiedade, né? Quem faz festival ou qualquer outra produção sabe, né? Que parece que você está gerando um filho, né? Assim, você bota a tua fé, tua força. É uma gestação, né? É uma gestação. Você está gestando aquele... Exato. Primeiro uma ideia e depois tem que colocar na prática. E aí, colocar em prática é que é o problema, né? Exato. E a Bruna? A Bruna você já é de lá, Recife? Eu sou de Recife. Ela é original da fábrica. Recife. Então, eu entrei no Tapete Voador a convite da Camila, que através de uma amiga em comum, né, que a gente tem, a Adélia. E aí, o que acontece? Mila tinha uma outra parceira no grupo que começou fazendo contação de história junto com ela e acabou o grupo se separando. E aí ela precisava de alguém para acompanhar ela com as músicas, né? Fazer a ambientação musical das histórias. E aí, foi aí que eu entrei no Tapete Voador, inicialmente. E daí, depois de algumas apresentações, aí começaram a surgir algumas falas, né? Alguns textinhos para mim durante as apresentações. Bem tímido também. Bem tímidos também, né? E aí, daí por diante, os textos foram aumentando, né? E eu comecei a virar narradora, e aí comecei a narrar, comecei a contar a história, virar personagem. E é isso. E comecei a querer ser musicista, muito, né? Hoje eu faço um monte de coisa. Atriz. Contadora de história, virei atriz. Como e musicista, o Tapete Voador foi o História. Você que é autodidata como musicista? Isso, eu comecei a tocar violão, eu tinha 14 anos, eu tinha ido morar no interior, na cidade do interior. E não tinha muita coisa para fazer, né? Eu tinha bastante tempo livre. E como minha mãe toca violão, já tinha o violãozinho dela lá no cantinho, e aí eu, não tenho muita coisa para fazer, vou pegar o violãozinho dela e as revistinhas de cifra e comecei a tocar. E aí eu comecei a me apaixonar pelo instrumento. E aí, anos depois, eu entrei no curso de música na universidade, em licenciatura. Trabalho também dando aula de música e também com o Tapete Voador. Aí hoje eu canto, toco, conto história e também atuo no palco junto com faz malabarismo porque eu ainda não achei uma história que tenha isso. Ainda não encontrou mas ela vai arrumar. possibilidade. Quando eu achar, a gente vai ser também... Eu sempre digo que Mila, ela encontra potencial artístico em todo mundo que ela conhece. Assim, ela conheceu uma pessoa, ela já vê como ela vai somar, assim, artisticamente. Gente, você tem talento, ela encontra os talentos nas pessoas. E é impressionante. Impressionante. Eu adoro cutucar os outros, né, gente? Eu vejo gente parada assim. Ela vê a arte. Eu quero que a arte flua em todo mundo. Eu acho que a gente é um ser artístico, não tem que ficar morgado nisso, né? A gente tem que botar pra fora, né? Aquilo que a gente tem. Você, lá no Rio de Janeiro, você cantava na igreja? Cantava. Na real, eu comecei a perceber que eu gostava de cantar foi na igreja evangélica, né? A gente frequentava com meu pai. A primeira vez nunca é legal, né? Óbvio, o pastor chegou e falou, olha, hoje você vai reger aí o louvor e tal. Eu, oi? Aí meu pai, vai. Eu percebi que isso foi uma coisa que ele combinou, né? Enfim. Então eu fui de back vocal, né? Não fui logo liderando nada, assim, mas dali pra frente eu achei muito gostoso. Ouvir minha sonoridade, entender o que é aquilo ali, escutar o outro, isso também era muito legal. Porque eu nunca gostei de cantar sozinha, né? E nem de fazer nada, né, mano? Eu acho que sempre quando eu imaginei ser contadora de história, eu já pensava em quem que eu ia chamar para me acompanhar. Ou era um musicista, ou seria um músico. Mas na igreja foi onde despertou e foi onde eu comecei também a querer estudar. Eu já estudava piano quando era criança, né? Como eu falei, minha caminhada de música era desde pequena. Mas nunca pensei em cantar profissionalmente, nada assim.
Mas a igreja despertou isso. Sim. E aí você cantava, era gospel? Gospel. Gospel. Era. É. Então era bem bom, assim. E aí você teve alguma formação nessa linha? Uma coisa Passei por algumas aulas de canto lírico. Sim. Minha praia muito sempre. Acho que também por isso a gente cantava em cantata, né? De Natal. Então sempre me botavam com a Maria. E a Maria tinha que ter, né? Todo aquele agudo. E eu adorava fazer um agudo. Eu me achava mais dentro desse lugar do lírico do que do popular, na realidade, né? E aí meu primeiro estudo foi no campo lírico, assim. Foi uma professora da universidade, lá da Federal também, que me deu esse suporte. Fiquei um tempo com ela, era maravilhosa. Mas, quando eu entrei no teatro, eu entendi que eu amaria mais ainda fazer música e teatro. Então, eu me apeguei aos musicais. Sim. Então, eu fiquei louca para fazer qualquer musical que abrisse no Rio, São Paulo. Eu estava lá fazendo teste, que eu queria ser cantora de musical. Sim. Porque o musical, ele é uma contação de história cantada, né? Perfeito. Então, eu achei que ali seria maravilhoso, assim. E eu até cheguei a participar de um musical em Fortaleza, que era a Avenida Q. Eu fui uma japanesa, né? Era uma japonesa maravilhosa. Foi lindo, foi uma experiência incrível em Fortaleza. E depois desse musical, acabou que eu preferi focar um pouco mais no meu grupo, porque eu tava vendo que, assim, era lindo, era legal, ainda amo musicais, mas era isso ou eu me dedicar ao meu grupo, né? Enfim, então eu optei por dedicação total. A Japaneusa cantava o quê? Música japonesa? Não! Ela cantava, a personagem era psicóloga. Ela era psicóloga. Então ela cantava, assim, junto com o marido dela, ela que era um desempregado, enfim. E eu passava, assim, a gente cantava sobre a situação do contexto da Avenida Q. Sim. Que é mais ou menos a história de um menino, de dois meninos que saem da universidade e não tem emprego, né? É bem típico de vários que a gente conhece, né? Assim, a gente sai querendo um sonho, mas aí cadê o emprego? Aí você depois não sabe mais o que quer fazer, porque aquilo também que você escolheu não dá dinheiro, não dá oportunidade, mas ele queria ser cantor de musical. Muita gente ali, né, ficava pensando, pô, muito parecido com a minha história. Ah, sim, claro. As pessoas vão se identificando. Vão se identificando. E ela cantava o quê, por exemplo? Se você cantaria como a Chapa Menino, agora aqui? Nossa, faz muito tempo, gente. Deixa eu lembrar. Ai, tem uma música que eu cantava, era eu e uma dupla minha. Mas faz muito tempo, quanto tempo? Ai, gente. Foi lá. 2000? 2000? Eu acho que foi na época que a gente se conheceu, que eu entrei no grupo, um pouco antes de eu entrar no Foi tapete. antes, né? 15, 14. Em 2015. 15. Nossa, faz muito tempo. Esse ano faz 10 anos que eu tô... Eu não pego nesse texto há muito tempo. Mas vocês são muito jovens, então. 2015, no meu caso, 2015 está bem aí. Acabou faz 10 anos, 10 anos atrás. Não é nada, né? Eu tô falando muito tempo, como se fosse... Não, mas é muito tempo, assim, que pra gente que não tá pegando nossa música, não entendi. Mas eu me lembro, né? Se tu adora alguém e vive com a pessoa, essa pessoa... sei lá, mas não. Você quis estrangular. E ela cantava nesse timbre. Sim. Então era meio difícil, porque eu ficava falando, mas vai meio assim. Ô, Brian, você quer, Brian? Aí eu falava com ele, brigava, eu era muito briguenta na peça, então eu adorava essa personagem, que ela era tipo uma japonesa barraqueira. Aí é o que e ela ainda falava umas coisas, palavrão errado. Sim. Né? Ela ficava falando portuguesado, então e a gente saiu pesquisando como eram os palavrões em japonês, então eu saía catando um monte de palavrão, o povo não entendia nada. Sim. E nem eu. Então... Você se lembra de algum palavrão japonês? Ai, olha, isso só faz... Porque, na verdade... ela sabe japonês, me ajuda, amiga. Ela estuda japonês. Porque, na verdade, japoneses, eles são tão polidos, são tão educados, que até pra falar palavrão eles não falam. Eles têm xingamentos, mas não tem um teor tão pesado como aqui. Como, né? Por exemplo, tem um baka, né? Baka significa idiota. Mas pra eles é um xingamento. Super xingamento. Eles se sentem muito ofensivos e ofendidos quando chamam baka.
né? E você tem a coisa da expressão quando você fala, você, Sim. né? Baca com uma expressão bem... Tem que ter uma expressividade. E eles Aí- trabalham só o rosto, praticamente, né? Pois é. É uma expressão, Sim. a palavra pode não ser tão forte, mas a própria expressão ela já vai dizer muito. Eu fazia muito, assim, pra xingar meu marido. Na verdade, eu tava xingando ele, botando ele pra fora, né, da casa. E daí eu, seu não sei o quê. Aí eu xingava e jogava uma coisa dele pra fora. Ah, assim. baca. Baca, sei lá, eu esqueci agora, gente, não lembro mais. Mas essa japonesa, então, eu tô achando que ela já estava bem abrasileirada. Tava. Ela Feito já... um Mila em Pernambuco já. Era eu e Que ela já joga um oxe, um oxente, Já né? tem todas as palavras, todas as gírias. Esse faces eu conheço, gente. Pode perguntar que eu sei. Que legal. Qual que é a gíria mais usada lá? Rapaz, o oxe é tradicional, Oxe. né? Oxe. Oxe já é uma Às vezes, forma de... porque oxe é tipo uai mineiro, né? Você não consegue explicar, porque a gente usa em diversos contextos. Tá com a gota. Você recebe uma notícia que surpreende você, oxi, né? Tudo depende da forma que você vai responder com o oxi. Sim. Aí você, oxi, você tá triste, você tá feliz, você responde, oxi, que massa! Você meio que, você vai usar a forma de você expressar, né? Você, é como Baca, como eu falei, né? Você vai Sei. botar na sua expressão o que você quer dizer com essa interjeição, eles oxi. implicavam muito comigo, até pouco tempo, porque eu ficava falando, eu falo, né, oxente. Eu não consigo falar, porque o ti deles T, é né, meio do mudo, T. assim. O ti. É ti. Oxente. Oxente, oxente. Não é... Porque não é oxente. Não é oxente. E não é um oxente que eu É falo. Eu oxente. falava oxente. 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 Eu achava tão bonitinho ela falando oxente. E o seu Fala, como é que É é? oxente. Oxente. É porque ele é meio sei lá. sim. Eu não sei explicar. É como se... Eu, quando tento imitar, né? Porque é uma imitação, faz, mas enfim, é Sim. o oxente. Eu puxo o T pra baixo, por aí. assim, pra E trás, já tá absorvendo Sim. a energia do oxente, né? Gente, foram anos de treino desse oxente. É muito parecido, muito parecido com o TI nosso aqui. Quem fala é realmente o cuiabanês, por exemplo, né? Você falou do oxe, né? Sim. E nós temos vários significados para o Interessante. Se você me diz assim, Legal. me peça um dinheiro emprestado. Opa. Empresta um dinheirinho aí. Ah, já Oh. Já Mas entendi. a própria expressão. expressão, ela vai dar o contexto Ele não para aquela Aí, expressão. se você coloca em dúvida uma coisa, você fala, Aí se você assusta, entendeu? Gente, um susto. muitos significados. São Mas vários depois é significados. Eu tenho uma amiga do Rio que ela me disse que quando ela chegou aqui, ela não conseguia entender esse demorou muito tempo para entender esse né? Você é de onde do Rio? É Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Baixada Fluminense. Legal. Uhul, Nova Iguaçu. Então, eu sou casado com uma carioca. Eita. Olha aí, tá já puxando o sotaque. E esse Carioca violão? é brava, viu? Ah, esse aqui, companheirinho, né, do nosso espetáculo. Porque ele é, Verdade. no caso do espetáculo que a gente apresenta aqui, que a gente trouxe pra cá, pra Cuiabá, ele é um musical, né, Sim. na verdade. A gente Tá vendo que eu tem não a largo? parte... Eu não tem largo musical. Tem a parte da narração também, mas a música tá lá firme e forte, né? Sim, é um espetáculo de narrativos. Narrativo seria? musical, né? Narrativo musical. Ele é mais musical, na verdade. Você tem um momento de contação mesmo, de narração, de contação de história. Cada lenda que a gente conta, a maioria a gente introduz uma fala. Geralmente é Bruna, né? Porque eu tô Sim. fazendo muitos personagens, ela também faz. Mas, assim, às vezes existe a introdução daquela lenda. Então, ela se veste de narradora naquele momento, sem ser personagem, para começar a história. E depois, quando começa, a gente vai teatralizando a história. Né? Então, Através da música, na através verdade, também da música. Então, tá tudo muito juntinho, teatro, música e contação. Pra gente, às vezes, você se perde no sentido, assim, de não saber onde começa e onde termina, né? Sim. Tá super Vira bem uma costurado, coisa, tá vira tudo uma bem coisa, costurado. uma Porque coisa tem gente só. que pergunta, é teatro? É só teatro? É só contação? É só música? É tudo. É tudo junto. É uma linguagem única que a gente fala. Que no fundo tudo é teatro, né? Tudo. Tudo é teatro. Teatro, né? Filho de artes cênicas, né? Então, Por exemplo, que você pode nos trazer como exemplo aí, com esse violão e você narrando um Olha, trecho? gente canta moça.
A da Encanta Moça. Encanta Moça é uma lenda. Encanta Moça. É, uma lenda que a gente coletou lá do Recife. Esse é bem Esse é do recifense Recife mesmo, mesmo. né? Que tem até uma Da ponte. Praia do Pina. A Praia do Pina, né? O pessoal já conhece. Que tem uma ponte em homenagem a essa moça, Tem né? tem escola com o nome do... E essa escola foi uma vez ver a gente, né? E a gente contando As sobre a crianças. lenda. Elas, olha, Encanta Eu Moça. estudei na escola de Encanta Moça. E aí a história, ela Você que tem um começa. cuidado muito grande, tô percebendo aí com o seu cabelo. Eu fico. Esse... Eu tenho um toquezinho. faz parte da peça. Faz esse parte, pessoal. essas xuxinhas aqui. Penteado. É. E, na verdade, ela é bem mais assanhada, assim. Ela fica é? meio, assim, um chá aqui. Sim. Ela fica bem. Enquanto o dela tem os grampinhos. Antigamente ficava ainda mais espetado ainda, assim, Certo. com o cabelo dela. E vocês trabalham com crianças, para Sim. crianças. É, somente. a gente brinca que é criança de 5, de 6 até 100 anos. Até Ou 100 talvez anos, seja claro. 100, 118. Permitir assim. mais. Chegando, estamos brincando, gente. Quem que vibra mais, a criança ou os pais que acompanham? Rapaz, eu já tive muito adulto. A gente tinha uma colega que ela chegava... Contadora de histórias também, Contadora de história. inclusive. A gente ia pro shopping, Daisy. vou contar uma história. A Daisy, ela chegava primeiro. Dá licença, na frente das crianças. Aí Ela ficava lá na dançando, frente, dançando. vibrando. Mulher, vai lá pra A gente já trás, sabia que era a Daisy, que as crianças não porque eu estão cheguei as vendo. mãozinhas E ela era Aham, criança que a gente sim, esperava toda sim. vez. E, ela, e assim como ela, muitos viram crianças. Esquecem por alguns minutos ali da idade. É isso que é legal ver. Sim, isso é muito importante, né? Isso é muito quando, legal. quando a gente esquece a criança que existe dentro de nós, A gente perde. aí pronto, a gente se perde, né? perde. Se perde. Completamente. E esse momento é um momento de resgate, né? Você, caramba, você para e você ouve a história e meio Se que você delicia. volta no tempo, Volta né? no Naquele tempo, momento. sim. E vive a Exatamente. fantasia que a gente brinca, né? O teatro, ele dá essa oportunidade de você jogar. É um jogo teatral, né? Então, eu falo que agora, hoje mesmo, ela entrou de manhã dando boa tarde. E as crianças, boa tarde. Eu falei, gente, ninguém argumentou que é de manhã. Ninguém argumentou, mas por quê? Porque eles acharam que fazia parte do jogo. Sim, exatamente. Eles não vão dizer Entra. que não, né? Então, eles jogam com a gente. Entraram imediatamente. Entra. no Agora, o jogo. adulto já deve ter. Adulta. Ai, meu Deus, ela errou. Ela falou boa tarde, mas a criança tá nem aí. E aí a gente adulto fica preocupado com esse Avalia, detalhe né? também, né? É, Avalia e tá coisa e avaliando tal, os e dez. se morde por dentro, né? Exato. Que grande E a bobagem. E a criança Ai. responde assim, livre, né? Tem essa Exatamente. liberdade de... É igual Durante algumas o julgamento. respostas que a gente pergunta para a criança, ela te dá uma resposta assim na lata, que você se assusta. É a sinceridade da criança. E é isso que eu E é o melhor público, né? Porque eles vão demonstrar Certo. se gostam ou se não gostam. É. Quando a criança não gosta, ela simplesmente se fecha e não reage. Não Mas quero quando saber. realmente Eles são. gosta, eles estão lá, assim. Eles são muito Vibrado. E autênticos, vibram sabe? e É. interagem também. Isso é muito legal. É. Pois é, aí com relação ao violão, o que você faria com esse violão Ah, agora? e aí voltando, né? A gente volta para Encanta Moça. Vamos E pra história. essa lenda do Pina que a gente, como a gente conta na história, é de uma menina que ela foi brincar na praia do Pina, jogou bola e aí ela chutou a bola muito longe e foi parar lá na praia. Só que ninguém tinha coragem de ir até lá buscar a bola. Então ela foi lá, toda corajosa, e vou lá buscar a bola. Só que quando mais ela se aproximou da praia, ela começou a ver uma luz se aproximando na direção dela. E ela percebeu que era a Encanta Moça, querendo Sim. devolver a bola para ela. Mas toda fantasmagórica. Foi fantasmagórica e aí ela ficou com medo, né? E a música diz mais ou menos assim, que seria a Encanta Moça. Menina, oh menina, menina, oh menina, menina, não tenhas medo, corre logo para cá. Eu vim trazer tua bola pra você poder jogar. Menina, não tenhas medo, corre logo para cá. Eu vim trazer tua bola pra você poder jogar. Uns me chamam de fantasma, outros de assombração. Dizem que sou Alamoa, Alamoa, não sou não. Dizem que sou feiticeira ou que sou loira macabra, mas sou feita de magia, pois eu sou moça encantada. Dizem que sou feiticeira ou que sou loira macabra, mas sou feita de magia, pois eu sou moça encantada. Menina, não tenhas medo, corre logo para cá. Eu vim trazer tua bola pra você poder jogar. Muito bom, né? Isso é uma Que foché, legal. né, amiga?
E a gente conta as histórias, Elias, tudo com uma música nossa. A gente compôs para cada lenda. A lenda ganha uma musicalidade, mas com ritmos pernambucanos. Perfeito. Vocês duas compõem. Aí, isso. Sim. Aí tem maracatu, tem frevo, tem ciranda, né? E aí cada lenda pernambucana ganhou uma música num ritmo pernambucano. O que caracteriza o afoxé? Rapaz, o afoxé é uma música de origem africana, né? Do candomblé, da umbanda. Então ela é rica em percussões, né? E umas batidas muito fortes, né? Né? Lembra muito, parece o coração batendo, assim. Ela é muito visceral. Tem tambor. Né? Tem tambor. Tem percussão. Os pés também funcionam também nessa hora? Como é que é? A marcação, né? Marcação, né? Aquela. Ei! A moça bonita de Boa Viagem. Moça bonita de Boa Viagem, que Pois é do... a Bela Belle de Ju. La Belle de Ju. Exatamente. Aliás, lindíssima. Lindíssima. Essa música, né? Vocês não fazem ela? Não. Não. Mas amamos. Como é que é o nome dele? É Alceu Valença. Alceu Valença. Eu vi uma imagem Ele é do Alceu, não sei se era no Rio, as pessoas cantando música dele, um grupo de rua cantando. Ele passou, cantou com um grupo e deu um dinheiro ainda pro grupo e saiu. Gente, foi assim, uma Não, ele é imagem muito fantástica. bom, assim, ele é incrível. O show dele é maravilhoso, porque ele interage do início ao fim com o público. Certo. E faz aquele jogo de ele canta um pouco e o público responde. E ele brinca muito com isso, isso é muito legal. Sim. Você falou da Praia do Pina? Isso. Praia do Pina. Ali em Boa Viagem. É famosíssima, né, essa praia. Ainda não estive lá, mas estarei. É bem pertinho de Boa Viagem, no início de Boa Viagem. Exatamente. Qual o palco de vocês? Por onde vocês andam? Escola, palco? Sim. Hoje, aqui em Cuiabá, vocês estão do Teatro Zumira Canavarros, que é um palco altão, essa coisa toda. É grande, tal. muito bonito, né, o palco de vocês aqui. Vocês gostaram? Adorei, assim. É muito legal a gente ver a adaptação do Reza em diferentes espaços. A gente até estava falando sobre isso. O menino que acompanha a gente, o Anderson, ele é intérprete e ator. Intérprete de Libras e ator do espetáculo. E ele estava falando algo muito interessante, engraçado que a gente não fala, não percebe, mas não fala. Mas ele falou, olha, a gente já se apresentou ali na praça, ali em Olinda, no Carmo, na Praça do Carmo, agora, poucas semanas atrás, que foi um negocinho bem ali, bem tablado, na frente das menorzinho. Crianças ali. Claro que não deu para fazer o espetáculo, né, por conta, né, do espaço. Mas é uma energia diferente. Sim. Assim como quando você chega num palco gigante, como foi também a Dona Lindu, a gente tem lá o Parque Dona Lindu, que o palco dele em Boa Viagem, que é enorme, e voltado para fora, né, também. Então foi outra experiência que a gente teve que, ampliar toda a nossa performance, ampliar os espaços. Mas a gente percebe que eu vejo assim, não é o melhor ou pior, sabe? É o que é. E eu acho que é tão gostoso os dois lados, sabe? Tanto quanto como foi hoje na Zumira, que eu pude dançar com um véu, tem um momento da peça do espetáculo que eu danço para fazer a lenda do João Galafuz. Então eu adoro quando o espaço é grande, porque eu consigo aproveitar bem esse momento, mas também consigo aproveitar num lugar pequenininho. A gente já contou essas histórias em escolas, né? O palco da gente, você perguntou, por muito tempo foi e ainda é escolas, né? Sim. A gente valoriza muito levar a cultura para dentro da sala das escolas, né? O que às vezes elas não conseguem chegar até a gente em palco, a gente chega nelas, né? Principalmente nos interiores, onde o acesso é mais difícil, né? Então eu digo também que o nosso palco é os interiores também, das cidades de Pernambuco também, enfim. E tem sido muito isso, escola, eventos literários ou festivais de teatro também, por aí pelo Brasil. E hoje a gente está aqui em Cuiabá, com esse projeto. Legal. Vocês estão fazendo uma turnê pelo Brasil? Como é que está a dinâmica de vocês? Sim, o Reza, ele está com incentivo, né, do patrocínio, do Instituto Vale, que foi um edital aberto e a gente conseguiu aprovar. Então, está sendo esse parceiro, né, para a gente poder fazer a circulação. A circulação, ela passa aqui por Cuiabá, vai para Olinda e termina em Fortaleza. Sim. Então, a gente também já fez outras circulações, mas mais por Nordeste, né? Acho que é a primeira... Não é a primeira vez, não. Desculpa, eu ia falar a primeira vez, não é. A gente também já fez lá no espaço do Sesc do Rio de Janeiro, que foi pelo edital do Sesc Pulsar. Levamos o Reza Lenda também dos cariocas, tinha que ir para minha cidade, Nova Iguaçu, que foi bem emocionante voltar para minha cidade com a cultura de Pernambuco, né? Sair de uma cidade e beber da fonte de outra e da trazer, foi incrível.
Então, nossos palcos, eles são diversos, né? Seja em palco italiano, ou em arena, ou no chão, na terra, Na praça. Então, já teve muitas experiências, assim. A última apresentação de vocês vai ser na quarta, aqui no Zumira Na Canabarros, quarta-feira. exatamente. Vocês estão fazendo de manhã? De manhã, gente. Quarta às 9 da manhã. Mas Sim. ele é gratuito, mas para poder você ter acesso, precisa pegar o ticketzinho que vai Sim. ser distribuído 1 hora antes do espetáculo, né? Às entendo. 8, por ali. E aí a gente vai estar lá esperando todo mundo. Vocês já conheciam Cuiabá? Já haviam passado por aqui? Nossa primeira vez aqui. Quase que a gente conheceu, Ah. mas a gente ia vir pelo festival da Alice maravilhosa, que está sendo a nossa produtora Alice Oliveira aqui. Contos do Mato. Contos do Mato que ela Contos fez, do Mato, que é um sim. festival lindo Sim, também. perfeito. Inclusive a Alice já foi para lá, para Pernambuco também, no Conte Outra Vez. Ela já fez ela participação esteve lá, né? Já. E a gente, no ano que a gente ia vir para cá, estava tudo pronto, veio a pandemia. Foi em 2020. Fechou tudo, a gente ficou tão arrasada. Mas ela não desistiu. Produtora guerreira como ela só, ela abriu espaço na mídia, né, na internet. Então a gente fez vídeos pela internet, todos os artistas, e ela festival acabou conseguiu sendo manter. online. E aí o festival foi online, Sim. mas foi lindo também. Sim. E vocês também foram também para a internet, não Fomos. teve como. A gente participou Fomos, da gente. forma Participou online, da né? forma Como online. os outros artistas. Mas e aí, como é que vocês... A arte sobreviveu nessa fase aí? Nossa, foi difícil. Foi extremamente bem complicado. difícil. No início, eu falo muito que, sim, especificamente para os artistas contadores de história, que a gente fala muito do que a gente usa muito a questão do olhar. O troca de olhar com a nossa plateia, ela é muito forte. Eu tô necessário. tipo, eu tô conversando com você, eu tô olhando para os seus olhos, então Exatamente. eu consigo entender, eu me conecto com você através do olhar. Então, Sim. quando veio uma tela, muita gente não conseguiu seguir, não conseguiu entender como ia funcionar. Né? A Bruna teve esse momento De fazer live. de fazer também essa live, de ficar, meu Deus, eu não tô entendendo o que é isso, ficar ansiosa, porque não tá enxergando as pessoas, né? É uma sensação estranha, né? Era. Você tá acostumado a interagir com o público Estar frente a e de frente, repente sentindo você tá a olhando para energia você direto. mesma numa tela, Direto, né? E vendo apenas reações, né? E algumas Sim. respostas, assim, escritas. Escritas, né? Não vê os olhos, não, Que vê, legal, não ouve a palminha resposta. Subindo, sobe palminha, essa coisa toda. não, que tudo você silenciado. Fica, tudo Tem um silenciado, sentimento né? naquilo, né? É um vazio. É um vazio, a É. gente sentiu. Mas depois, claro, já vai se adaptando, vai entendendo esse universo da tecnologia também. Sim. O que também não foi de total, não foi nada, foi até um bom passo nesse sentido de dizer, olha, não existe, tem essa forma também de levar histórias e Exato. arte para outros lugares. E lugares até mais longe do que você imaginava, né? Então também isso depois veio acalmar a gente de alguma forma. Mas quando também abriram as portas para a gente voltar aos palcos, eu acho que isso posso falar por todos os artistas. Que alívio. Foi. Nossa, que bom. Revigorante. Eu chorei no primeira vez, né? Primeiro dia, assim, a gente chorou, né? Foi muito. Não podia ainda abraçar, Sim. então. Eu sou muito do abraço, então quando termina uma história eu quero abraçar as crianças, eu quero tirar foto, eu quero muito estar com elas e ver o que elas falam daquilo, né? Do que a Sim. gente fez. E aí não podia abraçar, mas eu já fiquei muito feliz de só poder olhar para elas. Exato. Então isso não tem preço. Mas como é que foi assim, a sobrevivência desse período aí? Rapaz, assim... Foi puxado. Foi puxado, assim, eu acho que eu tinha, né, outras fontes Sim. de verba, claro, senão a gente também desmoronava, mas muitos artistas não. Então, muitos artistas naquele momento tiveram que optar por não trabalhar mais na arte, né? Muita gente teve que né, achar outras profissões, ir para outros caminhos, né? E que não voltaram até hoje. Não voltaram, né? Não conseguem mais, não confiam, né? Eu acho também na estabilidade. Exatamente. E eu acho que no meu caso, e Bruna também, acredito que a gente só conseguiu porque a gente também tem uma família ali que estava no equilíbrio das coisas com a gente, Sim. né? Porque se fosse só da arte Eu em si, continuei dando aula, né? Ela também dava aula. Meus alunos presenciais de violão, a gente passou um tempo fazendo aula online, Sim. né? Por videochamada. Eu continuei em produção, né, E aí consegui até segurar a onda por um tempo, assim. Foi barra. Foi mesmo, barra. assim. E mesmo quando abriu, depois, teve anos ainda, vamos dizer assim... Todo aquele protocolo Recentemente de cuidado. a gente começou a dar um boom de novo, né? Os artistas começaram a Sim. se olhar, a se ver de novo e acreditar de novo na arte, né? Enquanto sustentável também, né? Uma arte sustentável, porque tem que ser sustentável para o artista, né? Certo. Para ele manter, ele tem que se manter, né? Então agora, vamos dizer que a gente está começando... Calma.
a gente continua. Vamos continuar. A festa, a arte não pode parar, né? Vocês ensinam também? Vocês dão aula também? Eu trabalho com professora de música, dou aula de violão, de ukulele também. E teatro também ou não? Não. O meu teatro foi, assim, minha escola de teatro foi o Tapete Voador. Sim, mas de certa forma, por exemplo, vocês trabalham com crianças, de certa forma é uma aula para elas, né? Porque vocês trabalham muito com o corpo como um todo, né? Claro. Trabalhar vocês demonstram quanto o corpo fala. Totalmente. A gente fala com tudo, como eu te falei, né? Você fala, às vezes você nem fala, você só olha. Sim. A gente já faz muita, né, contação, que a gente faz aquela velha tática, né, e sempre funciona, que é, olha, ele tá chegando. Sim. Ou então é só... E as crianças olham junto com você, mesmo não vendo nada, elas conseguem enxergar o que você enxerga, né? Então, isso é corpo, né? O corpo, ele tá trazendo É movimento, expressão. É um som também. Eu conheço um professor de música... Não, ele é preparador vocal de corais. E ele diz, com relação à voz, né? A voz é uma pessoa. Ela tem que ser vista como uma pessoa. Ela tem toda a vida que pertence a ela e o que diz respeito a todo o seu corpo, né? É sua identidade, a sua né? identidade. Tem sua identidade. É isso mesmo, assim. É engraçado que você consegue reconhecer as pessoas sem olhar ninguém, só a voz ali, você fala, opa, fulaninho, né? Mas e muitos passam por, até às vezes por mudança. Minha prima, né? Ela é cantora de musical. Sim. Eu me lembro dela uma vez falar que ela teve que fazer uma mini cirurgia e ela teve que optar a trazer mais para o grave. Isso mudou totalmente a identidade dela, né? Sim. Ela falou como foi difícil no começo ela se adaptar com aquela voz, porque aquela voz é uma identidade, como tu falou, a própria pessoa não se reconhece. A própria pessoa não se reconhecer naquela voz é complicado. Ela passou por terapias, e para se reconhecer naquilo ali foi difícil. Depois ela foi se adaptando, mas é como você falou, voz carrega uma identidade, né? Até a gente se reconhece nela, né? E essas histórias, elas são criadas por vocês ou vocês buscam histórias do cotidiano? Como é que ocorre esse processo, essa construção? Sim, essas histórias do Reza, na verdade, já vem longo tempo a curiosidade de ouvir lendas mesmo pela população. A gente via contava história. Você conhece a comadre Flor? Eu falei, não, como é que é isso aí? Que história é essa de comadre? A comadre, vou até falar dela, porque ela é uma personagem muito viva, né, amiga, no interior, na mata, né? Na zona da mata. Então, que a gente fala que ela é uma lenda da zona da mata, mas hoje ela já percorre o Brasil, né? Ela já é uma lenda... porque ela tem muitos nomes, né? Em vários lugares do Brasil, não só Pernambuco. Pernambuco a gente conhece como Comadre Florzinha. Mas aí você vai e conhece a Caipora, conhece o próprio Curupira. Toda a história que envolve essa personagem... Sim. Combina, assim, combina, né? A história com a história do Curupira, né? Com a história com adaptações. A coisa de proteger a floresta, né? E pregar alguma peça com quem vai lá e tacar fogo na floresta ou cortar uma árvore, fazer alguma coisa de ruim para a floresta. Ele cavalo, vai pregar uma peça, trançar crina de cavalo. Isso já é muito comum, né, de se falar. E assim, quanto mais interior, eu me lembro quando eu começava a ouvir e comecei a querer contar essas histórias, né, que já começou a fazer parte do repertório. E quando a gente ia principalmente para os interiores, era muito engraçado, que a gente começava a falar a palavra... Só de eu falar comadre Fulô, as professoras já baixavam a cabeça assim, já se olhavam, tipo, não pode falar. Não pode falar. Tipo, não pode mencionar ela aqui. Poderia falar. Então a gente não entendia esse lugar, né? Que era muito sério para eles isso. Pra gente era uma... E muita gente tem medo mesmo, quando tal, se fala assim, já fica meio... Até a gente descobrir que isso era uma coisa séria, a gente fica, gente, eles têm medo real. Porque muitos, inclusive, falam, né? De que sofreram isso, da trança, de trançar, ou da criança sumir, enfim. Então... Sim. É uma guardiã das matas. É uma guardiã, né? Nós temos, quando nós temos música, um musical, algo dessa natureza, quando nós vamos para intervalo, a gente vai com música. O que vocês cantariam pra gente enquanto vamos para o intervalo? Bora ver, Daqui a pouquinho a gente volta e a gente segue aqui com música. Até já! Nessa ciranda vou contar a minha história. Quando eu era pequenina, numa ilha eu cheguei.
Foi num navio bem ao lado do meu pai. Atracamos em Noronha e pra sempre eu lá fiquei. Quis conhecer a beleza dessa ilha, tudo que oferecia, e assim me apaixonei. Foi quando olhei para a luz daquele pico, fui subindo, fui sumindo e de lá não mais voltei. Sou a lamoa, la laia, 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 laia. Sou a lamoa, la laia, 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 laia. Agora eu vou dançando com as ondas, vou girando, vou dançando para todos encantar. Nessa ciranda te convido, meu amigo, para vir aqui comigo, meu encanto te mostrar. Nessa ciranda eu te mostro os meus olhos, meus cabelos eu te enrosco no balanço desse mar. Nessa ciranda vou mostrar o paraíso, bem em cima desse pico, e não mais vou te soltar. Sou a lamoa, la laia, 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 laia. Sou a lamoa, la laia, 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 laia. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde, conversando com a Mila Puntel e Bruna Peixoto. De onde veio o Puntel? Menino, vem da Itália. Família italiana. Legal. Vocês lançaram o primeiro single em 2020? Sim. No meio da pandemia, né? Cara, veja, então, né? É aquilo que eu falo, assim, o que parecia, né, que não ia conseguir sair, né? A gente conseguiu lançar no meio da turbulência nosso primeiro single da Encanta Moça, que a gente até falou da Encanta Moça. Foi incrível, né? Ela ter nascido justamente, né, nesse momento, né? Tão caótico, mas que foi ótimo ao mesmo tempo dela ter nascido, porque a gente estava nesse momento que as crianças estavam também ali presas, ali sem muita coisa para fazer. Então a gente foi uma forma também de trazer algo gostoso para as casas, né? Assim. Sim. E é justamente naquele ritmo do afoxé que a gente... E, na verdade, quando ela foi gravada, nesse primeiro momento, ela era um maracatu. Ela era um maracatu. Ela depois foi que mudou. Nossa, né? total, A gente mudou assim, a configuração dela depois. É verdade, né? A gente Inicialmente ela era um maracatu. Foi, é verdade. E, mostra o maracatu, então, pra gente aí. Rapaz! Tem que tocar no... O maracatu, no ele é violão não vai. fortemente percussivo, né? Ó, tá. Então, Só ele se for na ficaria mais ou batida menos assim, né? Sim, muito bom. E normalmente são muitos tambores, né, Sim. tocando esse ritmo e alguns instrumentos mais agudos, né, o AB e caixa, né, fazendo as marcações para as alfaias, né, que são os tambores bem grandes assim, fazerem esse ritmo. E é muito, você sente o seu coração acompanhando o ritmo. Muito assim, forte, é muito né? forte. Muita vibração. É, aquela vibração. Muita vibração. E é uma energia muito boa. Sei. É muito bonito. Mas hoje, como é que é viver de arte? Gente, perguntinha Nossa, boa. É difícil explicar, Responde aí, né? amiga. Porque viver de arte é difícil, né? Hoje, na verdade, nunca foi fácil, na Quero verdade. saber quando foi, Porque é uma coisa que a gente faz, bota nosso coração, nossa alma, né? E nem sempre, como a arte é uma coisa muito subjetiva, né? Eu não vou ver a mesma forma de arte da mesma forma que Mila vai ver, ou que você vai ver, Sim. né? Então, aquela forma de arte, essa forma de arte que a gente trabalha, não tem um valor igual para todo mundo. Então, tem essa coisa de você, quero levar minha arte para todos. Mas será que todos vão receber essa arte dessa mesma forma? Né? E é difícil você ter um retorno
né, desse trabalho, mas a gente bota todo o amor do mundo e a resposta do público com aquele trabalho que a gente faz, bota aquele amor, aquela alma, aquela energia, né? E quando tem aquele retorno positivo, assim, o público aplaudindo e vindo falar com você, falar que gostou, falar que recomendaria esse seu trabalho para ter. Nossa, devia levar esse trabalho para mais pessoas. Para tal lugar. Nossa, é revigorante, assim. Sim. A gente fica muito feliz com essa resposta do público. Né? Sem dúvida nenhuma. É bom demais. E eu acho que, assim, né, a gente desde 2012, então a gente já passou por muitas fases do grupo. Nunca parou, graças a Deus, né? Nem pandemia, nem nada, assim. Mas, assim, claro que houve anos, assim, que a gente, em termos de sustentabilidade, né, financeira, né, dele se tornar sustentável, ele realmente caminhava naquela linha de que, como ela falou, nem todos veem aquilo que a gente faz às vezes, com olhares que outros conseguem enxergar, né? A cultura é isso, então... Tipo, agora a gente, né, primeira vez que a gente pega um patrocinador, né, como a Vale e com um peso desse para poder, de fato, ter o recurso de trazer, e assim, inúmeros profissionais que a gente traz junto com um projeto como esse. Vale do Rio Doce? Nesse caso, a gente está pelo Instituto Vale, né? Sim, pelo Instituto Vale. Justamente para esse fim, né? Que é exatamente voltado para esse fim, para, né, incentivo à cultura, né? Então, para a gente, quando a gente recebeu a aprovação, a gente, nossa... Ele estava acreditando, porque é muito difícil para o artista, né, a gente ter essa recepção de olhar aquilo. Quer dizer, a gente escreve os projetos, né? A gente já fez inúmeros projetos para vários editais. Vocês mesmos escrevem os projetos? Eu até... É super burocrático. Não, né? é muito. Demais. E tem uns que você pensa assim, eu acho que ele está fazendo isso para ninguém entrar mesmo. Assim, dá a impressão que a função não é entrar, é só escrever. Mas assim... Ainda bem que tem editais conscientes, sabe? Que ele quer exatamente entender o que está se passando na cultura brasileira e valorizar isso. Sim. Eu acho que o Reza, ele teve uma visibilidade, assim, ele já passou em outros editais também de cultura, porque justamente ele carrega muito essa coisa do resgate à cultura popular, que vem se perdendo em muitos lugares, principalmente para a infância, né? Sim. E eu acho isso muito importante, mas não só para o tapete, não só, mas que outros artistas tenham essa motivação, sabe? Não, é claro que, eu falo, até brinco, eu não conheço um artista que não é professor, que não tenha que sair, né, que tem que fazer outras coisas, né, na arte, né? No meu caso, eu sou produtora, então eu também faço produções, eu faço a parte burocrática, que às vezes cansa, às vezes você... todo ano eu falo, não vou mais fazer isso, eu vou chamar alguém para fazer, mas eu acabo fazendo. Primeiro porque você entende do que você faz, né? Então... Eu já conheço o caminho disso, então... mas não é fácil. Eu acho que nenhum artista... eles sabem disso. Sim. Seja artistas, assim, renomados, né, que já tem aí um pouco da estrada, e outros que estão chegando, que já desanimam logo no início. Eu já digo para não desanimar, gente, porque isso é caminho que todo mundo passa. E passa sempre, assim. Mas é que ela falou, assim, quando você também percebe que tem pessoas que valorizam isso e que o momento seu chega, que bom, sabe? Eu recebi aqui um produtor cultural... E ele nos disse que, às vezes, ele faz 20 projetos e aprova um. Nossa, Eu tenho no meu computador, se eu mostrar para você as pastas, eu sempre boto muito isso, a pastas do que entraram e os que não entraram. Porque tem gente que joga fora, eu jogo não. Porque eu acho que é interessante isso. E é para você também fazer um comparativo, balanço, né? Sabe? Mas é isso, analisar para ver, né? De 20 você passa em 12, para ver onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para passar exato, e tudo isso, e né? entender que talvez também não... E também talvez não seja aquele perfil naquele momento, naquela hora, naquele momento ali do que eles procuram, tem muito isso. Cada edital procura um projeto assim, específico, de certa forma, tem uma temática por trás disso também. Então, é bem interessante, é louco, às vezes, ser artista, produtor, né? Fazer 10 coisas... E mãe também ainda tem outras funções também na vida, né? Que a gente também é produtora, mãe, a maternidade artista. Já tem um tempo também na nossa vida. Eu lancei o livro uma vez, pelo projeto de incentivo à cultura, e no primeiro ano eu peguei e fiz o projeto, mandei. Não deu em nada. Aí alguém disse, olha, procure uma pessoa que entenda, que você não entende de nada de burocracia, então procure uma pessoa que entenda. Assim eu fiz, procurei uma pessoa
quem entendesse. E aí, ótimo, consegui lançar o livro, sabe? Olha aí. Às vezes o caminho é esse mesmo. Eu falo, você perguntou como é que eu cheguei em Pernambuco, que já fui fazendo logo um Conte Outra Vez, né, um festival desse. Mas, então, foi por Lei de Incentivo à Cultura de Pernambuco, que foi o Fucultura que a gente passou. Inclusive, eu fiquei, minha gente, não tô acreditando que eu passei, não. Como é que eu... Eu passei mesmo, passei. Mas aí eu tive uma grande professora, que eu falo com o Morgan, que é minha sogra, né? Então, como ela já vinha nesse caminhar... porque eu falo até hoje, se não fosse ela, eu também estaria perdida, assim. Então, é muito legal se você tem uma pessoa que te ensine, que te ajude. Ela não fez pra mim, mas ela me ensinou a pescar, né? Eu acho que isso é legal. E é o que eu faço também. Quando chega pessoas assim, Mila, queria tanto ir por essa linha da Lei Rouanet, né? Mas é tão difícil. Gente, não é. É estudar um pouco mais, assim. Né? Às vezes, não é o que o artista quer, né? A gente não quer ser artista, né, amiga? Na nossa cidade. E você tem que trabalhar de um ano para o outro, né? Sempre pensando... Se eu quero ser aprovado no próximo ano, tem que trabalhar este ano. Sempre pensando. Produzindo, né? Produzindo. É uma produção assim que não para, né? É constante o tempo todo. Porque tem, por exemplo, você ao aprovar um projeto de um espetáculo, aí tem todo o investimento que vai ser você vai receber, né? Desse incentivo, e aí você vai ter que investir nos ensaios, no figurino, tudo, né? no cenário, na iluminação, na maquiagem. Então, muita coisa a ser trabalhada nesse período até o projeto acontecer de verdade. É uma grande engenharia, sem dúvida nenhuma. Então, para encerrar, Zulmira Canavarro, às 9h30 da manhã. 9 horas. 9 horas. 9 horas. O produtor está ali corrigindo a gente. 9 horas da manhã. É de graça, mas tem que chegar um pouco antes. Isso. Né? Receber conta de lotação, a gente precisa entregar. Exatamente. O último espetáculo será na quarta-feira. Como eu disse, vamos encerrar com música, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Continue rodando o mundo nesse tapete mágico, né? E Aladim que fique em inveja. Ele pode vir com a gente, se ele quiser, claro. A gente dá uma carona pra ele. Sem dúvida. Vamos de Reza a Lenda? Reza a lenda que o palhaço tá no coqueiro. Reza a lenda que ela amor é mulher esqueleto. Reza a lenda que a moça do pina encantada e que comadre Fulô é rainha da mata. Reza a lenda que eu não tenho medo do medo. Eu tenho sim um medinho aqui dentro de mim, mas eu não deixo que ele seja maior que a minha vontade de ser livre como um passarinho. Mas eu não deixo que ele seja maior que a minha vontade de ser livre como um passarinho. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado, gente.